Quer aprender o que é e como identificar o sujeito composto? Então vem comigo nesta aula completíssima que eu irei te ajudar. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que é o sujeito composto. É um sujeito que possui mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra base, palavra mais importante desta frase que é o nosso sujeito da oração. Por exemplo, as seguintes frases: o menino e a menina saíram. Primeiro, para nós encontrarmos o sujeito da oração, temos que identificar o verbo desta frase, a palavra saíram. Logo após encontrarmos o verbo da frase, perguntamos para ele quem ou o que exerceu a ação de sair, ou seja, quem saíram, e obtemos a nossa resposta, que será o nosso sujeito da oração. Quem saíram? O menino e a menina. Após identificarmos o sujeito da frase, temos que encontrar o núcleo ou os núcleos da frase. Neste caso, os núcleos, pois temos um sujeito composto. E se nós observarmos, nesta oração, nesta parte da nossa frase, temos dois núcleos. O substantivo masculino, menino, e o outro substantivo feminino, menina. Ou seja, as palavras mais importantes deste sujeito. Outro exemplo: as crianças e os adolescentes participaram da dinâmica. Nós encontramos o nosso verbo da oração, a palavra participaram, e perguntamos a ele quem ou o que participaram da dinâmica. E obtemos a seguinte resposta: as crianças e os adolescentes, que é o nosso sujeito desta frase. E observamos também que os núcleos deste sujeito são o substantivo crianças e o nosso outro substantivo adolescentes, que juntos formam o nosso sujeito da oração. Portanto, como nós observamos o que é e como identificar o sujeito composto em frases, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação do sujeito. Vem comigo! Transforme o sujeito simples em sujeito composto, fazendo as alterações necessárias. Letra A. O jasmim perfuma o ar. Entre parênteses, cravo. Primeiro, para nós transformarmos o sujeito desta oração de simples para composto, temos que identificar qual é o sujeito da nossa frase, sempre por meio do verbo, neste caso, perfuma. E se nós observarmos e perguntarmos ao verbo o que ou quem perfuma o ar, obtemos a resposta que será o nosso sujeito da frase, o jasmim. Após identificarmos qual é o sujeito desta oração, temos que unir o sujeito que já estava na oração com a palavra indicada entre parênteses. Portanto, formará o seguinte sujeito composto, ou seja, formado por dois núcleos, o jasmim e o cravo. Agora nós temos que modificar, fazer as alterações no verbo. Se antes o verbo estava no singular, concordando com o nosso sujeito, temos de passar ele para o nosso plural, pois o verbo sempre estará concordando com o nosso sujeito. Se o sujeito estiver no singular, for simples, ele estará no singular. Porém, se o sujeito for composto, tiver dois núcleos, o nosso verbo estará no plural. Isso quer dizer que teremos a seguinte frase: o jasmim e o cravo perfumam o ar. Agora a nossa letra B.
O terreno é nosso, entre parênteses, casa. Identificamos o nosso verbo, a palavra é, que é derivado do verbo ser, e perguntamos a ele quem ou o que é nosso. E obtemos a seguinte resposta: o terreno. Logo, o nosso sujeito desta frase é a expressão o terreno. Após encontrarmos o sujeito da nossa oração, temos que unir a expressão o terreno com a palavra casa. Como? Nós colocamos o nosso sujeito, o terreno e a casa. Agora, só modificamos o nosso verbo e o nosso pronome. O verbo que estava na terceira pessoa do singular, ele ou ela é, passamos ele para a terceira pessoa do plural, pois o nosso sujeito é composto. Eles ou elas são. E o nosso pronome, que antes também estava no singular, nosso, passamos ele para a sua forma no plural, nossos. Então, obtemos a seguinte frase: o terreno e a casa são nossos. E por fim, a nossa letra C. A jabuticabeira está carregada de frutos. Nós identificamos o nosso verbo da frase, a palavra está, que está conjugada na terceira pessoa do singular, ele ou ela, neste caso, pois o substantivo jabuticabeira é um substantivo feminino, e ela está, e perguntamos ao verbo quem ou que está carregada de frutos, e obtemos a resposta a jabuticabeira. Então, neste caso, temos como sujeito da oração a expressão a jabuticabeira. Agora que identificamos o nosso sujeito, que antes nesta frase era simples, temos que juntar este sujeito à palavra que está entre parênteses, abacateiro. Após nós identificarmos isso, juntamos o sujeito que antes era simples, a jabuticabeira, com esta palavra, e formará o sujeito composto, a jabuticabeira e o abacateiro. Agora apenas modificamos o nosso verbo estar e o adjetivo carregado. O verbo estar, que antes estava na terceira pessoa do singular, ela está, passamos para a terceira pessoa do plural. Eles estão, pois nós temos um substantivo feminino e um substantivo masculino. E o nosso adjetivo carregada, passamos para o masculino e o plural, ou seja, carregados. E por fim, não iremos modificar a expressão de frutos. Por isso, nós obtemos a nossa nova frase: a jabuticabeira e o abacateiro estão carregados de frutos. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre sujeito composto. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre os tipos de sujeito. Acompanhe!